O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicou um alerta sobre o risco de febre oropouche para quem quer viajar aqui para o Espírito Santo. Mensagens estão na rede social e também na página do órgão. Nesse alerta, o Centro de Controle afirma que atualizou seus avisos de saúde em viagens para o Brasil, especialmente para o Espírito Santo, por conta do vírus oropouche, que tem sido associado a perdas fetais e também a problemas congênitos. Vamos conferir agora o que disse a representante do Ministério da Saúde. Nós temos um regulamento sanitário internacional que regula todas as ações de novas doenças, mudança no padrão de doenças que já existiam, mas que começam a provocar, por exemplo, uma doença mais grave, começa a ter uma transmissão maior. Aqui o Departamento de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, aqui no Ministério da Saúde, é o ponto focal do Regulamento Sanitário Internacional para que a gente envie essas informações aos órgãos competentes, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. É uma doença que, apesar de nós conhecermos desde a década de 50, ela passou a apresentar uma transmissão diferente, ela ficou muito mais transmissível, então isso significa que o vírus se adaptou melhor e também ela começou a apresentar alguns outros padrões que não existiam, que a gente não tinha ainda observado. Por exemplo, ultrapassar o que a gente chama da barreira placentária, né? A placenta que protege o bebê em formação, né? Durante a gestação, e o vírus então aprendeu a ultrapassar essa barreira, causando, portanto, doença nos fetos. Então a gente está observando isso nessa doença, já informamos as autoridades sanitárias e dessa mudança do vírus, e também nós não tínhamos ainda relatos de mortes por essa doença. Nós temos a primeira morte, né, no Espírito Santo, e também tivemos na Bahia, além de alguns óbitos fetais. Então isso mostra que o vírus se modificou e nós estamos aqui na Secretaria de Vigilância fazendo essa análise permanente, né? Nessa mudança que o vírus fez, nós não temos vacinas, nós não temos medicamentos para essa doença específica. As orientações são orientações de prevenção. O mosquito, que é aquele maruim, né, o mosquito pólvora, ele se reproduz, ele nasce nos depósitos de folha, material orgânico que a gente chama. Então é aquele lixo orgânico, em geral aquelas folhas de bananeira, folha de árvore que fica no chão, e ali o mosquito deposita os ovos e se reproduz. Então é muito importante essa limpeza, principalmente próximo da casa. O que a gente sabe também do hábito do mosquito, ele não voa longas distâncias. Em geral, ele voa em torno de 500 metros. Então, é importante deixar o entorno da casa, né, os locais mais próximos, limpos e retirar essas folhas. Uma outra orientação também é utilizar a maior parte do corpo, né, coberta, para que a gente evite as picadas do mosquito. Reforçando então, gente, a orientação é que pessoas grávidas devem reconsiderar viagens que não são essenciais para o Espírito Santo. E se essa viagem for inevitável, os viajantes devem seguir rigorosamente as recomendações de prevenção a oropouche. Essa doença pode acontecer com pessoas de qualquer idade e muitas vezes é até confundida com a dengue. Tem que ficar de olho mesmo. Vigilância da febre oropouche. O evento reuniu profissionais de saúde de instituições de pesquisas e de estados brasileiros que vêm registrando casos da doença em seus territórios. A nossa equipe acompanhou. O Espírito Santo já registrou 3.800 casos de febre oropouche em 48 cidades.
Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e foram um dos motivos que fizeram com que o estado sediasse o colóquio sobre emergência de Oropouche, realizado em Vitória. O evento reuniu médicos e pesquisadores de todo o país. Nesse momento no país, o Espírito Santo é o estado com o maior número de detecções de Oropouche. Ele já superou o estado do Amazonas e de Rondônia, que são estados da região amazônica que tinham o maior número de casos detectados até então. E o Espírito Santo já estava organizando um evento. Então, o que nós fizemos foi aproveitar essa oportunidade de participação do Ministério da Saúde e convidar outros estados do país que também passaram ou estão passando por uma transmissão importante para um compartilhamento de experiências. Até o momento, as cidades com o maior número de casos da doença são Alfredo Chaves, com 1.131, Iconha, com 420, Laranja da Terra, com 305 e Anchieta, com 223. Mas apesar dos números altos, a coordenadora de vigilância de arboviroses do Ministério da Saúde afirma que o estado ainda não vive um surto da doença. Nesses municípios existe um surto, mas a gente não pode falar em surto no estado do Espírito Santo. A gente já tem que entender um pouco como essa doença se espalha para municípios vizinhos. Falar disso para o Espírito Santo, eu acredito que seja um pouco cedo para isso. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos chegou a recomendar que as pessoas evitem viajar para o Espírito Santo. Mas Lívia afirma que o Ministério da Saúde não faria esse tipo de alerta ainda. A gente tem que pensar onde no Espírito Santo hoje a gente tem uma transmissão importante e são municípios pequenos, se esses são os mesmos municípios turísticos, né? A gente sabe que o estado é grande e acredito que essa recomendação não é uma recomendação, por exemplo, que o Ministério da Saúde faria. Nosso estado, principalmente, ele também, assim como grande parte do país, é turístico, né? Tem muita parte turística e isso a gente tem que avaliar muito bem a situação epidemiológica, né? Para ver o tamanho do risco, para a gente também não tomar decisões precipitadas. E a população também, a gente precisa esclarecer de fato, né? Qual o tamanho do risco que a gente tem. No momento a gente está avaliando melhor essas situações aqui. A Agência de Saúde Americana também recomenda que as pessoas evitem ter relações sexuais ou usem camisinha como forma de prevenir a transmissão da Oropouche. De acordo com Lívia, esse tipo de transmissão ainda não está confirmada. Muitas vezes, detectar o vírus nesse tipo de espécime biológico não quer dizer que você vai ter necessariamente uma transmissão sexual. Então, nesse momento, o Ministério da Saúde ainda não mudou nenhuma recomendação em relação a isso. Ela afirma que a doença ainda não tem tratamento e dá dicas de prevenção. A efetividade de repelentes, por exemplo, é algo que ainda não está muito clara. Se houver outros vetores envolvidos, o repelente vai ajudar, mas, se possível, o ideal é que a população mantenha essa área ao redor do domicílio limpa, porque o vetor se reproduz nessa matéria orgânica. A gente tem visto que os casos estão sobrepostos a regiões de plantação, de bananeira, em alguns estados do cultivo do cacau. Então, quando for adentrar a essas localidades para fazer a colheita, usar roupas de manga comprida. O Brasil já registrou mais de 10 mil casos e 3 mortes. Segundo o subsecretário, aqui no estado, a única morte confirmada é de uma idosa de 61 anos, moradora de Fundão. Mas ela pode não ser a única. Esse óbito ele foi confirmado agora na terça-feira da semana passada, então é no município de Fundão, aqui da região metropolitana, paciente de 61 anos, uma mulher, e nós temos ainda mais um em investigação e um que foi descartado. Então, no total, a gente tem esses óbitos. E a outra situação epidemiológica é que a gente também monitora as gestantes, já que esse vírus ele tem uma grande chance de causar também a transmissão vertical. Então, da mãe passar aí o vírus para o feto. O subsecretário também afirma que o comportamento do mosquito mudou e que a doença está matando mais rápido aqui. O maruim, na história dele, né, que é o culicoide paraense, ele tem um hábito pela manhã e à tarde. Nós estamos vendo uma situação diferente aqui no Espírito Santo. Então, na coleta que foi feita em Iconha, em Alfredo Chaves, praticamente durante todo o dia
conseguiram capturar. Então, por quê? Nós chamamos de densidade quando é uma quantidade de vetor que ela está muito grande. Ele também relata as medidas que estão sendo tomadas para tentar conter o avanço da doença. Agora nós estamos também fazendo um trabalho com o vetor, que é fazendo a parte de coleta. Essa semana nós tivemos a participação do Instituto Evandro Chagas, que é um laboratório de entomologia de Belém do Pará, e nós tivemos também a participação do Ministério e da nossa equipe nessa coleta. Então o objetivo da gente começar a mapear essas áreas nossas, principalmente onde tem uma densidade maior de vetor, ou seja, uma quantidade maior de maruim circulando nesse momento. Para a coordenadora geral de vigilância de arboviroses, ainda existe muita coisa para se descobrir sobre a Oropost, mas ela afirma que o colóquio trouxe alguns avanços. A gente considera que foi um evento extremamente positivo e que com certeza contribuiu e vai gerar ainda mais desdobramentos. A gente não consegue esgotar tudo isso num evento como esse, mas a gente forma um grupo muito importante de trabalho que vai continuar se reunindo e trazendo esses aportes para a vigilância, assistência e principalmente para a saúde da população. Realmente nós temos que ficar em alerta com o Oropost. O Espírito Santo tem registrado muitos casos e as grávidas devem ter um cuidado ainda maior, porque o vírus tem sido associado a perdas fetais e deficiências congênitas, como a microcefalia. Especialistas recomendam que elas evitem viajar para áreas rurais ou áreas onde há muitos mosquitos. São mais de 2.400 casos e 3 mortes estão sendo investigadas. O Espírito Santo vem registrando um aumento significativo de casos de arboviroses, doenças virais transmitidas por vetores como mosquitos e maruins. Este ano já foram registrados 156.622 casos confirmados de dengue, 11.389 casos de chikungunya, 87 de zika e 2.400 casos confirmados de febre Oropost. Ao longo das últimas semanas, o estado capixaba tem concentrado a maior parte de ocorrências de febre Oropost no país, colocando o Espírito Santo como o segundo estado com maior número de casos confirmados, ficando atrás apenas do Amazonas. 3 mortes suspeitas estão sendo investigadas aqui no Espírito Santo. Uma criança de 8 meses, 2 adultos, a gente está avaliando e a gente aguarda aí, espera nas próxima semana poder já dar o resultado. Então a gente sabe que na Bahia tem 2 óbitos confirmados, outros estados têm óbito em investigação também, e a gente agora faz essa avaliação aqui do Espírito Santo. A gente espera de que não tenha essa confirmação, mas sabe que isso já é uma realidade no Brasil. De acordo com o subsecretário, o primeiro passo foi capacitar os profissionais de saúde para atender estes casos. Então, pela febre Oropost, isso é uma arbovirose que chegou em abril, deste ano. Nós estamos agora capacitando os profissionais para que eles tenham condições de conhecer sobre essa doença, porque até então essa doença estava lá na região amazônica e pouco se sabia sobre ela. Sobre as gestantes citadas pelo subsecretário, o risco é que o bebê nasça com má formação. Então a gente precisa orientar bem os profissionais para o acompanhamento do pré-natal dessa gestante. Estamos também atualizando os profissionais médicos em relação à identificação, porque ela é muito característica, alguns sintomas parecidos com dengue, com chikungunya. Então o tratamento está sendo feito de sintomático no momento, não é só do sintoma específico, não tem um antiviral que é utilizado para esse fim. A febre Oropost é causada por maruins. Esses insetos proliferam em locais com matéria orgânica e alta umidade. Este biólogo pesquisador da UFES ressalta que a febre Oropost era restrita à região norte do país, mas acabou se disseminando para outros estados. O desmatamento, infelizmente, é uma das possíveis causas. No Espírito Santo, a doença se disseminou especialmente em áreas rurais. Os primeiros casos foram registrados em abril deste ano. No final do ano passado, início desse ano, o padrão de transmissão desse vírus na região amazônica ele mudou e ele conseguiu
suplantar todas as outras arboviroses de lá. Então, na região norte do país, ano passado teve uma onda de Oropush que fez com que dengue, zika, chikungunya praticamente sumisse. E aí nesse meio tempo, o vírus ele conseguiu sair da região amazônica e se espalhou praticamente por todos os estados brasileiros. E um dos estados onde ele chegou foi aqui no Espírito Santo e foi um dos estados mais afetados. Agora, com o período de chuvas, os casos têm se concentrado em municípios do sul. Enquanto na região amazônica a gente tinha, a doença associada a grandes centros urbanos, as capitais, Manaus, Rio Branco, fora da região amazônica a gente notou que as cidades mais afetadas eram as cidades de 50 mil habitantes, com uma zona rural, uma população rural expressiva, que é mais ou menos o perfil do Espírito Santo. Então, a gente tem cidades menores e com uma população rural, uma proporção de pessoas das zonas rurais e urbanas muito maior. As cidades com mais casos confirmados de febre Oropush até o último boletim são Alfredo Chaves, com 144 casos, Iconha, 320 casos, Laranja da Terra, com 198 casos e Anchieta, com 146 casos. O professor explica que há algumas hipóteses para o estado ter tantos casos da febre Oropush. A gente teve primeiro o estabelecimento desse Maruim, que é o vetor, em 2019, criou essas condições propícias para agora, quando o vírus ele se eleva muito na região amazônica, pessoas doentes de lá chegassem aqui no nosso estado e estabelecessem o que a gente chama de cadeia de transmissão, ou seja, pessoas doentes encontravam o vetor e esse vetor então transmitia para outras pessoas. Os sintomas são muito parecidos com o da dengue. A recomendação é procurar um posto de saúde. É importantíssimo que ele colete a amostra para que o LACEN, que é o Laboratório Central aqui do Espírito Santo, tenha condições de analisar. Uma vez que essa amostra não chega no laboratório, nós não temos condições de saber se o paciente está positivo. E se a doença está apresentando gravidade mais significativa, o paciente pode ter muitas complicações e não ser acompanhado com Oropush. Orley reforça que o número alto de casos confirmados é também um reflexo do trabalho de identificação feito pelo Laboratório Estadual Central. Se nós não tivéssemos implantado esse serviço, instruído os municípios e melhorado a estrutura do LACEN, nós não conseguiríamos saber se tem circulação do Oropush. Então, o lado positivo é que a gente consegue identificar em tempo hábil e trabalhar essas estratégias, junto com a vigilância, monitoramento, atenção primária, preparar a rede, porque nós não sabemos como vai ser o comportamento disso, se vai precisar ter hospitais específicos para receber essas pessoas. O ideal para essa doença, que não há ainda um tratamento definido e nem vacina, é a prevenção. Quem pode fazer poda de árvore para deixar o local bem arejado também é uma sugestão importante para ser feito, e o uso de repelente, principalmente na gestante, importante usar, ali talvez reduzir o número de vezes que passa aí durante o dia, porque ele tem uma ação diferente, ele é muito mais resistente ao repelente, e usar a camisa de manga, roupas de manga comprida, para também minimizar, já que é um vetor muito pequeno, difícil até de você proteger com telas, porque muitas vezes ele até passa naquelas frestas da tela.